sol, o céu e o mar. Pegar uma nova estrada, viajar. Explore a natureza, mergulhe na emoção. Vem surfar nessa onda, viver uma nova paixão. Se vai correr, caminhar, malhar ou pedalar, não esqueça de se hidratar. Vem com a gente agitar. Na TV Nova é verão, é férias, praia, muita animação. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futebol com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. Boa tarde, estamos na área, jogo certo na área, já levantando as seguintes perguntas, as seguintes reflexões. Será que o programa Todos com a Nota vai continuar no futebol pernambucano? Por que tem clube na Copa do Nordeste que recebe 1.200.000 e outro que recebe 3.200.000? Aqui no estúdio, o presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, vai explicar para vocês aqui no Jogo Certo. Você, por acaso, tem curiosidade em saber como é o vestiário de um jogo decisivo? A gente vai mostrar os bastidores da vitória do Santa Cruz e da classificação do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Tem a confiança do Wagner Love na volta ao esporte e também a confiança do Dado Cavalcante no Náutico para o elenco nesta temporada 2023. Estamos recebendo aqui no estúdio Constantino Júnior. Boa tarde, Tininho. Tudo firme? Tudo. Júnior Medrado, da Rádio Hits. Obrigado pela presença. Obrigado, prazer. E ao meu lado, a super Fernanda Durão. Fernanda, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, Tem mais Diego. detalhes, né, pro pessoal? Tem muita coisa, mas antes deixa eu falar. A gente tá combinando, viu, Diego? Sintonia, tá belinha. Sintonia. Ontem foi laranja. Laranja mecânica ontem. Hoje a gente tá hoje aqui, azul. olha, de azul. Tá dando Tudo certo, azul. viu? Sintonia total. Boa tarde, torcedor pernambucano. Boa tarde a todos os torcedores e torcedoras que estão ligados aqui no Jogo Certo. O programa vai pro ar, como você falou, viu? Muita novidade. A gente vai falar da Copa São Paulo. Santa Cruz entra em campo daqui a pouquinho, às 1h15 da tarde, contra o Ibrachina, né? Tá? O pessoal vai querer já e saber a o gente resultado. vai falar, viu? 1h15, o programa vai estar no ar aqui. Se sair gol, a gente mostra. Nem sei se pode mostrar, mas já tô dizendo, viu? A gente mostra e a gente tenta, né? E a gente também vai falar, Diego, sobre as novidades aí. Olha, tá rolando uma polêmica do Renatinho, viu? Renatinho tá querendo voltar a jogar, tá querendo jogar no Santa Cruz. A gente conversou com ele, né? Ele deu uma palavrinha aqui pra gente do Jogo Certo. E aí, Renatinho fica ou não fica no Santa Cruz? Vocês fiquem ligados que a gente vai falar sobre isso. E tem, Diego, uma confusão, viu? Ainda tá rendendo a história do jogo do Náutico. Aquela história da substituição? O jurídico pediu impugnação da partida. Essa celeuma toda está acontecendo ainda. Ontem, a federação recebeu aí esse comunicado que o jurídico do Náutico pediu a impugnação da partida. E aí a gente vai falar, né? Será vai debater esse assunto, né? Vale a pena? Será que vai impugnar? Vai correr aí para o TJD? E aí a gente vai informar vocês sobre tudo isso e muito mais. Fica ligado, participe do programa também. A gente tem o nosso Twitter. Tem o WhatsApp, tem Twitter, Jogo Certo TV, tem o WhatsApp. E a galera tá querendo saber isso aqui, ó. Ah, eu já comecei agora. Me contaram, né, Fernanda? Segura aí. Me contaram que a galera vai poder ganhar essa bola e logo nas redes sociais a gente conta como. Foi promessa é dívida. Fica ligado, torcedor. E ó, já quer participar do programa, entre em contato aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, DDD 81996479357. 96479357. Manda sua mensagem, foto e vídeo também de até 15 segundos, né, Diego? Coisa boa. A gente quer fazer essa tabelinha com o torcedor, só que aqui a bola não para. A gente já começa logo falando do esporte e o Wagner Love, que está de volta à ilha, está rindo à toa, cheio de motivação nesse retorno ao esporte.
objetivo é jogar o máximo possível, tentar fazer os gols para ajudar a equipe nessas competições e tentar brigar por todas elas. Descansei, tive com a minha família, treinei bastante, me preparei bem para que eu possa também começar um ano de 2023 bem e poder dar conta do recado aí durante toda a temporada. Tudo que eu vivi em muito pouco tempo aqui dentro do clube, foram 3 meses, mas foram 3 meses muito intensos. Foi maravilhoso estar com todos os jogadores que estavam aqui o ano passado, com vocês que trabalham aqui, com a diretoria. Estou muito grato de poder estar aqui no esporte e agora eu quero retribuir todo esse carinho, tudo que foi criado durante esse pouco tempo que eu tive aqui o ano passado, quero criar agora durante todo esse ano também e poder dar muitas alegrias e ficar muito alegre, muito contente com tudo que vai acontecer com a gente esse ano. Love já treinando. Né, pelo carinho. Opa, agora sim, a volta do Wagner Love, já treinando, já de volta aí à Ilha do Retiro. Eu começo logo com o nosso convidado Júnior Medrado, da Rádio Hits. Obrigado pela presença, Júnior. Qual a importância desse retorno do Wagner Love? Você acha que ele pode ser o grande destaque do esporte na temporada? Novamente, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Diego. Um prazer estar aqui com você, com o Constantino Júnior, esse ícone do futebol nordestino aqui conosco. Prazer estar aqui conosco. Fernando Durão, voltar a essa casa aqui em TV Nova Nordeste, é sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que o Love, ele assumiu um papel meio que de emblemático no esporte. Ele é a figura emblemática do esporte, como foi no ano passado, e deve ser esse ano. Não acho que o Love consiga fazer o esporte jogar sozinho, né? Mas é um cara importante, jogou muita bola ano passado. Eu acho que o esporte começando um trabalho novo com o Anderson Moreira, que é um cara que, para mim, foi uma contratação fantástica. Eu acho que ele pode ser a peça principal dessa engrenagem para a temporada, viu, Diego? Constantino Júnior, você, que é o presidente da Liga do Nordeste, o Wagner Love traz um diferencial para a competição também? Sem dúvida alguma. Primeiro, obrigado, boa tarde, obrigado pela presença. Fernanda, boa tarde, Júnior. Sem dúvida alguma, é um referencial técnico, né? Um jogador que tem toda a história pautada em grandes clubes no Brasil, também no exterior. Já vestiu a camisa da seleção brasileira. E quando chega um cara desse, motivado, querendo, o elenco é o cara que puxa treino. Então ele é um cara dedicado às informações, assim, aquela coisa de balada, de Love, ficou lá para trás. Eu me recordo da chegada de Grafite, conseguiu trazer assim, o jogador falava, pô, se esse cara que tem a vida feita, que tá dando um exemplo, quem sou eu para não correr? Sim. Então isso puxa, isso vai fazer... Uma liderança técnica também. Técnica positiva que arrasta os demais jogadores para uma condição de sair da zona de conforto. Então certamente ter um cara no nível técnico dele e comprometido ajuda muito a equipe a atingir seus objetivos. E ajuda o marketing também da competição da Copa do Nordeste? Sem dúvida alguma. Grandes jogadores, grandes astros, grandes atletas são sempre bem-vindos, né? Jogadores que têm história, que têm bagagem e vice-versa. Também a competição é importante para eles, que tem essa... A gente tem visto aí eu vi agora um jogador que chegou no Náutico falando, o diferencial é ter uma Copa do Nordeste, que a gente quer jogar contra grandes equipes. Pode olhar que se agora o Santa Cruz vai ter muito mais poder de contratação. Sem dúvida alguma. Jogadores que estavam desligando o telefone, não estavam atendendo, agora, porque você está garantido na fase de outra atenção. Né? Já olha do outro jeito, você vai ver que já vai conseguir trazer atletas do nível técnico maior, né? Pelo advento financeiro também, mas fundamentalmente porque o jogador acredita, já vê um calendário mais robusto, já vê jogos contra grandes equipes, então certamente vai ajudar muito. Ô Júnior, você como grande zagueiro também, nos momentos de pelada, eu estava falando ontem aqui com a Fernanda, com o Marcial Júnior e com o Rodrigo Raposo, que isso pressiona até o adversário. O adversário diz assim, peraí, eu não vou marcar qualquer um, eu vou marcar o Wagner Love. Então, onde está o Wagner Love, acaba tendo 2 jogadores para marcar. E se tem 2 jogadores para marcar, pelo menos um ficar na sobra, tem espaço sobrando para os outros atletas do esporte. Você concorda com isso? Sim, acho que... grande zagueiro você é, viu? Sou um peladeiro. Zagueiro grande, ele é zagueiro grande. Já fui um zagueiro grande, já fui peladeiro. Hoje em dia não faço mais nada não, mas eu acho que o Love, ele não está no esporte só pelo nome, né? Tanto que ele renovou o contrato. Porque os clubes pernambucanos em vários momentos já colocaram alguns jogadores que eram os caras que vieram pela mídia, pelo marketing, e que não necessariamente renovavam o contrato porque não estavam jogando bola.
O Love veio ano passado, o Love jogou, o Love teve uma identificação fantástica com a torcida do esporte. Ele se doou para o time, em vários momentos ele jogou de meia, pela ausência de um camisa 10 Voltava muito para marcar, a transição defensiva ele ajudava também. Para marcar, para criar, jogou várias vezes os 90 minutos, que eu não esperava ver isso do Wagner Love. Então, assim, ele é uma peça realmente importante que está sendo utilizada no esporte para essa temporada. O nome dele, eu acho que valoriza demais a Copa do Nordeste, né, por tudo que ele representa no futebol. Uma coisa que me chamou sempre a atenção, nos jogos do ano passado, quando eu vi o Love jogando, apesar da idade, que é o que a gente mais falava, né, Júnior e Constantino, porque o Love com 38 anos, mas além de atacar, né, ele corria, ele fazia marcação também, então sempre bem dentro de campo, a gente via, como o próprio Júnior falou, jogando o jogo todo, e tem aí a liderança, que é muito importante também, a liderança do Love aí nesse grupo, e o Love ano passado ele não tinha um meia que o ajudasse, né, a ele chegar, e mesmo assim ele conseguia ir lá e conseguia marcar, deixar o seu gol anotado. Então acho que agora este ano, com essas mudanças, com essas contratações que o esporte está fazendo, inclusive aí está trazendo nomes bons, o Jorginho é um deles, que eu acho que vai poder ajudar muito o Love nesse início de temporada, né? Para que o esporte possa aí começar já com o pé direito e com bons resultados. Ele é diferente, viu, Diego? O Jorginho pode municiar melhor o Love ainda. Muito, muito. O Jorginho fez uma belíssima campanha com o Atlético Goianiense, apesar do Atlético não ter ido tão bem no campeonato, mas ele foi muito bem. A movimentação dele é uma movimentação interessante. Foi eleito um dos melhores jogadores da Copa Sul-Americana. Perfeito. O papel que ele faz no jogo é muito interessante, né? Porque ele conduz, ele chama o jogo para ele. Ele é um 10 que tanto falta no futebol brasileiro. Né? Vamos ver se ele consegue se adaptar ao futebol nordestino, se ele consegue se adaptar ao time do esporte. Né? E se o esporte, o ano passado, que estava fundado naquelas dívidas, de atitude que a gente viu quando o Yuri Romão assumiu o clube, acabou brigando até o último momento por uma vaga, esse ano, com mais estrutura, com um treinador que já conhece o caminho, que já subiu 3 vezes, o esporte tem tudo para brigar, para subir novamente, Diego. Eu falei ontem aqui para o pessoal que o esporte, onde errou no futebol no ano passado, está buscando esse ajuste. Manteve os melhores jogadores e tem contratado grandes e importantes peças para suprir aí essas necessidades do ano passado. Principalmente o Jorginho aí foi uma grande contratação. E agora pela manhã o Sport apresentou um novo reforço, que é o Gabriel Santos, já havia anunciado. O Gabriel se destacou muito na Caldense, fez 13 gols em 14 jogos, foi um grande destaque da Caldense. Ano passado estava no Londrina, acabou não rendendo, acabou não marcando muitos gols, fez apenas 4 gols no ano passado no Londrina. E é um jogador que está chegando aí para reforçar esse ataque e para servir também de peça para o elenco todo ao longo dessa temporada. Vai ajudar o poder ofensivo do esporte, Júnior, na sua visão? Vai, e eu acho que o ano passado o esporte, apesar de ter melhorado na reta final, foi um time que não teve um ataque consistente. Né? O esporte, até determinado momento, tinha 8 gols na competição em vários jogos realizados. Né? Foi um dos piores ataques. Então, no final, melhorou um pouquinho com o Labandeira, com o Wanderson, com o Love, melhorou. Mas eu acho que precisa ser mais consistente. Não dá para depender só desses jogadores. O esporte precisa realmente montar um time para brigar, tanto pelo Nordestão quanto pelo acesso no ano que vem. Nesse ano. Tá, a gente vai continuar falando do esporte, mas daqui a pouco o Constantino Júnior vai explicar essa diferença de cotas para as equipes na Copa do Nordeste. Daqui a pouco também os bastidores da classificação do Santa Cruz na Copa do Nordeste. O técnico Dado Cavalcanti, que mostra confiança sim, apesar do tropeço na estreia, o Dado Cavalcanti confia no grupo, mostra confiança para o restante da temporada. Só que a gente segue falando do esporte, porque o esporte empatou na Copinha, né, na Copa São Paulo dos Juniores, 0-0 com o Inter de Limeira, acabou se classificando, 0-0 com o Comercial de São Paulo, acabou se classificando na primeira colocação. Choveu muito ontem lá em São Paulo, o gramado estava impraticável, e o Sport conseguiu 0-0, se classificou em primeiro e vai enfrentar o Zumbi de Alagoas. É até difícil a gente cobrar, né, dos atletas aí um bom nível de futebol, porque estava impraticável, né, jogar nesse gramado, mas a base do esporte, que eu acho que é uma das melhores bases que a gente tem aqui em Pernambuco, pelo trabalho que eles fazem lá no clube. E eu acho que ela já vem mostrando aí nessa Copa esse ano, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem muito garoto que dá para ser aproveitado sim agora. E tentar aproveitar a base, né, Diego? Agora olha esse gramado, como choveu muito, o Sport vai ficar nessa sede aí na próxima fase, vai enfrentar o Zumbi de Alagoas, que foi o segundo colocado no grupo do Corinthians. O Corinthians foi o primeiro, o Zumbi foi o segundo colocado. Eu queria tirar uma dúvida com o Tininho. A Copa do Nordeste tem valorizado essa categoria, tem buscado evoluir nessa competição, na Sub-20. Qual o teu olhar sobre isso? Você já teve como dirigente de clube, como presidente de clube, diretor de futebol e sabe da importância disso. Como vocês tentam adaptar esse sucesso da Copinha para a Copa do Nordeste, Dininho? Eu acho que é um grande dilema, né, do futebol
nordestino como um todo é o número de jogos, né? Então, às vezes, o jogador matura melhor no futebol paulista, o jogador está nordestino, ele sai daqui e consegue enrolar porque ele tem uma sequência de jogos. E você precisa jogar na base. Você não pode botar um menino cheio de defeito para corrigir lá em cima, porque a pressão é muito grande. Dá tempo, então, você precisa jogar, e você só corrige jogando, não tem treinou, é diferente. Então, assim, a gente precisa buscar otimizar o calendário, fundamentalmente das categorias de base, porque a gente fala assim, é muito jogo em cima do outro aqui em cima. Mas é preciso que se tenha mais investimento. Aí a questão também das competições, os clubes também vivem uma dificuldade financeira para poder manter seu time em cima, então isso poderia encarecer. A gente tem aqui um advento que tem ajudado muito o futebol nordestino, o futebol brasileiro como um todo. Por exemplo, um case como o do Retrô, que promove competições, traz equipes do Brasil inteiro. Intercâmbio de conhecimento excelente estrutura, também. traz network, traz contato com clubes do Brasil inteiro. Seleção brasileira ajudou também. Muito, ajudou muito, tem ajudado muito, mas assim, precisamos de mais coisas. É uma situação privada, ele faz, claro, do clube dele, isso ajuda toda a comunidade, todo o futebol pernambucano, nordestino, brasileiro. Mas a gente precisa de políticas que ajudem, que fomentem a formação de atletas, não só a formação, eu digo, de aparecer jovens talentos, mas de forjar, de fazer com que eles aperfeiçoem nas divisões de base, usar a base para melhorar. E a gente, então, nesse advento, a gente conseguiu, né, no finalzinho, no apagar das luzes do ano 2022, a aprovação de 3 projetos de lei de incentivo. Né, federal, para que a gente possa fazer o sub-15, 17 e o feminino. A gente vê que o sub-20 ele é considerado um esporte de alto rendimento, porque vários dos atletas que estão no sub-20 estão no profissional. Já tem contrato profissional. Então isso há um impedimento da lei. Então, assim, mas 15, 17 feminino vamos ter esse ano, de 2023. Claro que. Sub-20 não vai ter? Não, vai ter também, mas sem amplia essas categorias. E a gente dá mais rodagem. Agora é importante também que as federações, que os clubes busquem esse fomento, busquem essa integração, que façam jogos, porque assim, a molecada precisa jogar. E ajudar mais, né, Tininho? Como a gente sabe, aqui em Pernambuco a gente não tem, as competições de base se iniciam tardiamente, e são poucos jogos, são torneios pequenos, e a gente sabe que dá para fazer mais. É um então, grande assim, dilema. A gente precisa de mais ajuda no conceito público também, porque assim, isso é formação de atletas, isso é formação de profissionais, aqueles profissionais que estão ali, o treinador, o preparador físico, o goleiro, e que querem a oportunidade para poder melhorar. E às vezes você tem um talento dentro de casa, tem um cara da região que conhece futebol e você acaba importando, né? Vai trazer de fora. Não que o clube tem que fazer a escolha pelo melhor, mas tem bons profissionais na nossa região. Então vamos oportunizar esse pessoal, vamos dar oportunidade, vamos, é claro, o lado do treinador, do campo, mas também o lado do ensinamento, importante esse lado educacional que ande paralelo com isso, né? A formação desses atletas também como jogadores, mas também como cidadãos. É importante também dos próprios, dessa staff, que precisa profissionalizar, seja comissão técnica, treinador, massagista. Os próprios diretores, né, Tinho? Eu já encontrei em vários cursos de gestão esportiva, mas a gente precisa, né, Júnior, de diretores que acabar com essa coisa de visão. que o futebol é uma coisa empírica, que você sabe, eu nasci sabendo, eu sei futebol. É só paixão e é só emoção. Cara, não vai. E até porque o que eu implementava há 10 anos atrás, 11 anos, quando era diretor, hoje é totalmente diferente, as coisas mudam muito rápido. E se você é bom de forma autodidata, se você se preparar e estudar, fica ainda melhor. Não tem como você evitar isso. Eu só acho que isso é importantíssimo também, Diego, porque a gente tem visto aí nos últimos anos, as maiores receitas dos nossos clubes pernambucanos são as vendas desses jogadores jovens. Foi assim no esporte, foi assim no Náutico com o Thiago, foi assim no esporte com o Mikael, né? Então o esporte, o Gustavo também, no Santa também. Então assim, o Raniel rendeu um bom recurso para o Santa. Então os clubes pernambucanos precisam investir nisso e quanto mais se juntarem para tentar formar uma base, com campeonatos regionais, com tudo acontecendo, muito melhor para essa revelação. Quem tem se destacado muito, né, a gente está falando da comissão técnica, da valorização desses profissionais, é o Suede Lima, que é o técnico do esporte. Ontem a gente ouviu o Luan, que é o auxiliar, e o Suede classificou 2 objetivos aí o esporte conseguiu. Primeiro, classificação à próxima fase, que é o mais importante. Segundo, classificar em primeiro, que acaba tendo vantagem de enfrentar equipes menos fortes, digamos assim, no restante da competição. E o Suede Lima falou sobre essa classificação e sobre esse momento tão positivo da equipe do esporte. Jogo difícil, né? Jogo que valia a classificação em primeiro lugar para ambas as equipes. Existe um benefício em sair em primeiro lugar, que é principalmente você continuar na mesma série, embora o campo ficou um pouco impraticável. Nossos atletas conseguiram ser maduros o suficiente para poder impor o nosso ritmo de jogo, nosso jogo, o volume. Criamos várias chances de gols e o segundo objetivo nosso na fase foi alcançado, que era estar em primeiro lugar. A expectativa agora fica em relação ao nosso adversário da segunda fase, né? O grupo 12. As partidas vão acontecer na noite de hoje. Como é que fica a expectativa da comissão em relação ao adversário?
A nossa ideia é acompanhar, né? Tem hoje o Corinthians com a Ferroviária, né? Dependendo do jogo também do Zumbi, possa ser que a gente pegue o Zumbi ou a Ferroviária, dependendo do resultado. E a expectativa é tentar destrinchar esses adversários, independente de quem seja. E aí tentar, depois que tiver uma definição, preparar a equipe estrategicamente para que a gente possa voltar a vencer e voltar a se classificar dentro da competição. O adversário já está definido, essa entrevista foi ontem, o adversário já está definido, é o Zumbi de Alagoas, foi segundo colocado no grupo 12, o Corinthians foi o primeiro colocado. E aí a gente estava comentando sobre divisão de base aqui, na época do Barcelona fazendo sucesso, do Guardiola, muita gente foi estudar o La Masia, né, que é a formação, a escola de formação de jogadores lá do Barcelona. E aí muita gente falou do alinhamento tático. Não, porque deve existir o alinhamento tático dos juniores, das divisões de base com o profissional. Claro, é importante sim, desde que o clube tenha um modelo de jogo definido e esse modelo de jogo não seja pré-estabelecido pelo treinador. Só que o melhor alinhamento que deve haver nas divisões de base, entre as divisões de base e o profissional, deve ser o alinhamento de investimento. Por que não tem um investimento tão grande quanto o profissional na comissão técnica das divisões de base? Porque se há um investimento maior nas divisões de base, esse profissional vai poder se capacitar melhor, vai poder ter uma formação melhor, a comissão técnica vai poder ser mais profissional, vai poder se dedicar mais aos estudos, se dedicar mais à análise de desempenho, à questão da fisiologia, à questão da gestão esportiva. E aí, quanto mais se tiver trabalhado na divisão de base, menor a dor de cabeça quando chega ao profissional. Como o Tininho falou aqui, ele tem essa experiência enorme. No profissional não dá para corrigir fundamento. No profissional não dá para ter tempo de ficar corrigindo pequenos detalhes que só se tem na formação. E é claro, o perfil de um técnico da divisão de base é um e o perfil do técnico do profissional tem que ser outro. O foco na divisão de base é a formação. Só que esse cara tem que ter um investimento, tem que ter um poder financeiro para que ele possa ler livros, ir a palestras, fazer cursos da CBF que são caríssimos, mesmo que o clube acabe bancando isso, é preciso esse alinhamento de investimento. Quanto mais se investir na divisão de base, menor a dor de cabeça lá no profissional e maior o poder de lucro com a possível venda, com a possível revelação desse jogador. Então eu tenho muito esse alinhamento. Não adianta só esse entendimento, não adianta só o alinhamento tático. É preciso do alinhamento também de investimento nessas questões. Fernanda Durão. Inclusive, eu gostaria de parabenizar, já que a gente entrou aqui nesse assunto, aos técnicos, os treinadores das bases aqui do Pernambucano, de Pernambuco, na verdade. A gente tem aí o Gerson França, que faz um trabalho nas categorias do Náutico, ele já veio aqui no programa, já conversou com a gente. O grande Gera. Isso. A gente tem também o próprio Suede Lima, que também já participou aqui do programa. Então, a gente sempre gosta de trazer esse pessoal que está na base para justamente mostrar para o torcedor as dificuldades, porque tem muito torcedor que cobra quando aquele menino que saiu da base foi jogar no profissional e não está apresentando bom futebol. Mas tem investimento na base, os clubes estão investindo e não é só investir, como o Diego falou, é muito importante treinamento, é cursos, gestão, mas também a gente tem que investir, a gente tem que cobrar que os clubes investam em todo o departamento, setor psicológico, nutricionista, tem que ter nutricionista. As bases do clube aqui não tem, o Náutico não tem nutricionista na base. Assistente social tem que ter também. Assistente social. Analista então, de assim, desempenho. eu acho que a gente tem que realmente cobrar dos clubes que investam, até porque quando os meninos entram, eles já entram com pressão, geralmente são colocados quando o time já está precisando, não posso contratar, então vou jogar alguém da base para resolver. Não pode mais. Eu acho que todo ano a gente fala a mesma coisa aqui no programa. Quem trabalha com futebol, o Júnior sabe disso. O Tininho, que está aí também há muitos anos, o próprio Diego. Todo ano é o mesmo assunto, né? Só que a imprensa todo ano a gente cobra da mesma forma e a gente não vê mudanças. Então, assim, tomara que agora em 2023 a gente possa ver um pouquinho mais de mudança aí, porque os clubes precisam realmente se profissionalizar. Só que a imprensa também, né, Fernanda, tem culpa nisso. Porque a imprensa muitas vezes cobra muito, né? Bota os meninos para jogar, bota os meninos para jogar. Será que a imprensa está acompanhando realmente como é que está esse menino nesse treinamento? Será que está acompanhando a estrutura? E o segundo ponto é, um cara que vem de fora, a imprensa tem toda a paciência do mundo, dá uma chance, 2, 3. Para o cara que está novato, cheio de pressão, numa expectativa, o primeiro jogo televisionado, primeiro jogo com torcida, um dos primeiros jogos, que o emocional pesa muito, que ele erra 2, 3 passes, a imprensa desce a madeira. Então a imprensa também tem que ter esse olhar e esse entendimento sobre a divisão de base. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Você quer defender primeiro ou eu defendo? Eu defendo e você bate, tá bom assim? Perfeito. Eu acho assim, que uma coisa que acontece muito é a falta de planejamento para a base. Né? Como a Fernanda falou, está precisando, vai lá e coloca. E isso vai fazer parte do futebol sempre. Agora, por que não definir um percentual de jogadores da base sempre
pertencendo ao grupo de profissionais. Né? Por que não mandar sempre, sei lá, o grupo tem 30? Tem, então 8 vão ser da base, todo ano eu vou botar 8. Por que aquele menino vai viajar com o Wagner Love, vai estar no quarto com o Wagner Love, vai estar no quarto com o Souza, vai estar no quarto com o a experiência, Cabral, né? vai ganhar a experiência do convívio, mesmo que não jogue. Até cultural também, com outras cidades, com outros países. Viajar, entrar no hotel, ver, se está sentado aqui, ninguém conhece ele, o Wagner Love está do lado, aí o cara chega, abraça o Wagner Love, ignora ele e sai. Sim. Isso é experiência, isso dá maturidade. É isso que eu quero na minha vida, entendeu? Então, assim, isso ensina muito. E a gente não tem isso. A gente chama por demanda, por necessidade, pelo que a gente precisa no grupo, sim, ao invés de simplesmente definir uma estratégia. Não, eu vou ter tantos jogadores participando do grupo, um percentual X, desse percentual eu vou mandar viajar tantos por partida. Não existe esse planejamento. Tininho é um cara que tem esse olhar também, tem esse olhar de gestor de clube, tem esse olhar de gestor de liga, né, de toda a competição. Isso, a maturação, acho que você até colocar, o próprio Náutico, o Santa Cruz também tem agora no seu estatuto, né, regindo um número, um percentual mínimo ali de jogadores para serem aproveitados. Subir no profissional. Mas assim, concordo que é importante essa maturação, mas assim, fundamentalmente é maturar essa molecada. Porque não é você botar ali forçado, porque o treinador vai, se vê ele como secundário, não vai botar para jogar, ele viaja, ele cresce, mas não rende. Gera frustração e cobrança. Eu concordo com a posição dessa maturação, dessa transição. Então assim, hoje os grandes centros fazem os ambientes integrados. Então assim, a cozinha, você vai CT do Caju, do Atlético Paranaense, onde almoça o profissional, está almoçando na base também. É uma coisa única, o complexo único, os jogadores se cruzam lá, os quartos são assim, são muito próximos, então o jogador ele tem essa vivência no dia a dia. Sim. Porque eles utilizam muito o CT. São detalhes, né, Tino, agora, nessa formação. Agora a questão do aproveitamento dentro de campo é muito da gente poder, essa maturação de jogos, para deixar o moleque mais cascudo, vai fazer com que. Ou então você tem vai ter momentos que você consegue até ter 4, 5 de uma vez. 2011 no Santos você teve lá. A medicina mesmo, o Renatinho foi assim, uma levada. Na década de 90 o esporte teve muito isso lá na década de 90, quando Sandro, Adriano, tem uma turma que saía daqui. Então, assim, o legal é que seja dentro de um momento positivo, aproveitar, não por necessidade. Né? E que seja cíclica, não seja para quebrar um galho, porque assim, beleza, esse ano eu atingi o objetivo, agora eu estou com recurso, vou trazer jogadores mais qualificados e o que sobrar a gente bota para base. Isso tem que estar dentro do modelo de gestão do clube. Exatamente. E às vezes a própria, hoje, mecanismo de proteção de atleta. O Santa Cruz, por exemplo, é um grande berço, um berçário de atletas que assim, com 13, 14, 15 anos, mas muito moleque, a falta de proteção até 16 anos, você perde o moleque sai tá falando de Otávio, que hoje está na seleção portuguesa, sai, ele não tinha como o clube segurar lá atrás, em 2009, 10, porque não tinha mecanismo que segurasse. Queria do Barão, queria do grande Barão, um abraço, Barão. Tem vários exemplos como Nino, né, como o próprio Matheus Cunha também de Barão, então assim, se a gente aposta, matura essa molecada, Barão botar uma molecada, deixa cascudo para jogar. Sim. Então assim, você fica preparado. Então assim, não é botar por conveniência, é ter convicção também e deixar um moleque preparado para quando entrar, para quando ele tiver essa oportunidade, ele realmente dá conta do recado. Tininho, daqui a pouco você vai explicar por que essa diferença de cotas na Copa do Nordeste. Tem clube que recebe 1.200.000, tem clube que vai receber 3.200.000, esses aí são os extremos. E daqui a pouco a gente vai detalhar muito, o Júnior Medrado também comentou muito isso na rede social, a gente está sempre ligado também lá na Rádio Hits, no Torcida Hits. Daqui a pouco também a gente vai falar se o programa Todos com a Nota vai continuar. O presidente Evandro Carvalho conversou com a gente e vai explicar como é que está o sentimento, como é que está a confiança e o otimismo da federação quanto à permanência do Todos com a Nota. Só que agora a Fernanda Durão tem um recado muito especial. É isso aí, Diego. Olha, já estou por aqui, estou com o meu celular porque eu estava no Instagram da Mauricéia Alimentos aqui, ligadinha nas últimas novidades aí dessa empresa maravilhosa que está aqui também com a gente todos os dias, para poder fazer aí a festa do torcedor e da torcedora pernambucana. Quando eu falo festa é porque a pessoa chega em casa cansada, Diego, não quer ir para a cozinha fazer almoço, né? Eu mesmo, eu tenho horror à panela. Então, o que é que eu faço? Eu tiro aqui, olha, essas embalagens maravilhosas da Mauricéia do congelador e, olha, com 8 minutos só, 8 minutos, ou na airfry ou no forno convencional, a sua refeição aí está completa, está feita e pode ser tanto para a hora do almoço, tanto para o jantar. Então, o torcedor e a torcedora pernambucana já sabe, bateu a fome, é só correr aí para os produtos da Mauricéia Alimentos. E a gente tem muita coisa para mostrar aqui, que a gente vai soltar um vídeo, né, Diego? Tem um vídeo aí delicioso para deixar o torcedor com água na boca. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. Linguiça Mauricéia.
Olha aí, ficou com água na boca, não ficou, torcedor? Também estou morrendo de fome, chegar em casa, vou correr aí para preparar o meu almoço. E tem um QR Code, olha, cadê a produção para jogar o QR Code aqui da Mauricéia Alimentos? Você tem acesso às redes sociais da Mauricéia e aí tem tudo, viu? Você vai poder ver as receitas, as novidades aí dessa empresa maravilhosa que está com a gente. O QR Code não veio? Então pronto, amanhã a gente coloca aqui para que você tenha acesso, mas o Instagram da Mauricéia não é errado, Mauricéia Alimentos. Então é só seguir aí e acompanhar o dia a dia dessas delícias que a gente traz aqui no programa. Valeu, Fernanda. Recado especial, um abraço para todos que fazem a Mauricéia. E a Fernanda falou no início do programa dessa tabelinha também com o torcedor, dessa importância dessa tabelinha com o torcedor. E tem torcedor que fez uma pergunta aqui para o Jogo Certo. Boa tarde, equipe do Jogo Certo. Meu nome é Marlon, sou daqui de Recife. Eu gostaria de saber se a campanha Todos com a Nota voltará para a disputa do Campeonato Pernambucano 2023. Obrigado, Marlon, pela tua participação, pela tua tabelinha. Daqui a pouco a Fernanda vai lembrar o Twitter, o WhatsApp, para mais torcedores participarem, mandar vídeo, mandar fotos, mandar perguntas, críticas, sugestões, é sempre importante. E aí o que a gente fez? O Marlon fez essa pergunta, a gente repassou essa pergunta ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, que vai responder logo. Olá a todos que fazem o Jogo Certo e, em especial, toda a enorme audiência deste simpático programa. A Federação Pernambucana de Futebol está otimista, tem total crença, total confiança no novo projeto do governo do Estado, da nossa governadora Raquel Lira, em prol da recuperação, do resgate da capacidade financeira dos nossos clubes. Todos os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil copiaram o Pernambuco, criaram programas, se não idênticos, muito similares ao que nós tínhamos desde o primeiro governo Eduardo Campos, desde o primeiro governo de outrora, quando nós iniciamos esse trabalho pedagógico, esse trabalho técnico de natureza tributária, que era conhecido como Todos com a Nota. Temos certeza, e o torcedor também confia, também acredita na visão, na inteligência da nossa governadora de compreender o alcance social desse programa. E com isso esperamos, no mais breve espaço de tempo possível, conseguir formatar um projeto que atenda a todas as expectativas e necessidades técnicas do governo do Estado. Um abraço. Um abraço, presidente Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. E em contato com a nossa produção, a comunicação do governo de Pernambuco disse que não vai se pronunciar sobre a permanência de Todos com a Nota, enquanto não houver a reunião com a Federação Pernambucana de Futebol. A gente segue aguardando. Júnior e Tininho, qual a importância da permanência de um programa semelhante ou igual ao Todos com a Nota para o futebol? Eu acho fundamental, viu, Diego? Eu estava vendo os preços dos ingressos e Tininho teve do outro lado, ele sabe como funcionam os custos de um clube de futebol. Mas se você imaginar R$50 para você ver um jogo de futebol, por exemplo, amanhã, Maguari e Sport vão se enfrentar lá em Bonito, R$50. Será que esse preço está barato? Eu acho que está um pouco caro. E ainda digo a você, o cara que, vamos supor, eu estou em Recife, eu quero ir para o jogo lá. Vou gastar quanto? R$300 para ver um jogo desse, né? Vou ter que pegar um ônibus, um carro, tem o lanche, tem a refeição, combustível, refeição. Cara, eu acho que a gente precisa ajudar esse processo, entendeu? Então, para mim, eu vejo esse produto Todos com a Nota, pode ser com outra nomenclatura, pode ser com outras funcionalidades, pode ser a forma que for, mas eu acho fundamental para a saúde financeira do Campeonato Pernambucano. Tininho, você hoje é um grande articulador político, não só para a Liga do Nordeste, mas você hoje é uma figura muito relevante para o futebol. Isso aqui não é rasgação de seda, ele sabe da competência que ele tem, o Júnior acompanha também o trabalho do Tininho. Você tem feito alguma articulação e tem conversado com as pessoas para essa permanência, para os clubes, até porque ajuda também a Copa do Nordeste? É de fundamental importância, né? Primeiro, pela questão social, você consegue trazer lazer, pessoas gostam de futebol, o nordestino, o pernambucano é apaixonado por futebol. E muitas vezes você não pode deixar esse cara fora do jogo, né? A margem do jogo. Então, assim, quando você consegue trazer isso também para um trabalho que consegue fazer, no caso do Todos com a Nota, aumentar a arrecadação do Estado. A questão fiscal. Se for por outra causa, né? Que esse governo da governadora Raquel Lira consiga, né, implementar, é super importante, porque os clubes precisam disso. Os clubes precisam, é difícil fazer futebol. O nível de cobrança, né, a disparidade das receitas do eixo sul-sudeste para os clubes da nossa região, do nosso estado.
Então, assim, acho que é um trabalho, e como o presidente Evandro colocou, vários estados têm sim a forma de ajudar, não é ajudar por ajudar, né? Você tem essa conotação social, levando pessoas para o campo, levando lazer para as pessoas. Você já fez alguma conversa nesse sentido? Você já tem... eu busquei, assim, eu acho que vai ter um novo modelo. Nas entrelinhas que o Evandro falou, seria um novo formato. É um novo formato, assim, mas bem parecido, né? Isso é meio que até porque o secretário executivo de esporte está para ser anunciado, tem de educação e esporte, mas vai ter uma pessoa direcionada, né, nesse sentido. E já existem algumas conversas, fala com um, fala com outro, acaba escutando isso que tem. E acho que dentro de pouco tempo a governadora, com a sensibilidade que tem, com a liderança que tem, entendendo também o apelo do torcedor, você vê quantas pessoas perguntando, né, se a gente é abordado na rua, que vai voltar. Então, esse anseio popular, é importante que o governo dê seguimento a isso, colocando o seu toque, né, o seu tempero, né, da atual gestão, mas que pense na população, pense nos clubes e promova o esporte, o futebol, levando lazer para o povo. E é como o Tininho falou, Diego, não é essa ajuda, né, o Todos com a Nota, não é só importante para o torcedor pernambucano que tem como ir para o estádio, né? A gente sabe, o Júnior estava citando aí a questão dos ingressos, o Santa Cruz joga agora e tem ingressos de 20, né, a partir de R$20. Mas a torcida do Santa Cruz, a gente sabe, tem muita gente que não vai ter os R$20 para dar para esse jogo. Então, assim, a importância do Todos com a Nota, não só, né, para os torcedores que precisam estar nos estádios, precisam se ocupar com programações esportivas, mas também, principalmente para os clubes. E quando eu falo principalmente para os clubes, é para os clubes intermediários, aqueles clubes de interior que precisam desse valor, precisam desse dinheiro para poder continuar tocando barco, porque a gente sabe que não é fácil fazer futebol aqui em Pernambuco. E esses clubes que estão aí, esses clubes de interior, eles sofrem muito por falta de verba. E a gente tem que exigir, cobrar e pedir que a nossa governadora, a Raquel Lira, ela possa pensar direitinho e ajudar aí no melhor formato junto com a federação. Valeu, Fernando. Eu falo sempre com o Tininho, a gente sempre gosta de conversar muito sobre gestão. É importante que os clubes busquem gestores capacitados. O Tininho está falando aqui de lei federal de incentivo ao esporte, tem a lei estadual de incentivo ao esporte. Esses gestores precisam estar antenados e buscar essa capacitação para que possam ter novas maneiras de receita. Como o Tininho falou, o futebol não é só mais negócio, o futebol não é só paixão, o futebol não é só achômetro, achismo, né? O futebol não é só oba-oba, o futebol é um negócio, ele precisa ser estudado, tem a ciência do esporte por trás disso, e a gente precisa que os gestores sejam mais capacitados nesse sentido. Daqui a pouco, falando em gestão, o Tininho vai explicar aquela questão das cotas da Copa do Nordeste. Daqui a pouco, o assunto do momento na rede social, o Renatinho vem ou não vem para o Santa Cruz? Aliás, vai jogar ou não vai jogar pelo Santa Cruz? Tem também o vestiário do Santa na vitória que classificou o time à Copa do Nordeste e a confiança do Dado Cavalcante na equipe, apesar do tropeço na estreia do Campeonato Pernambucano. Daqui a pouquinho o Jogo Certo está de volta. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Baile do Pau tá Caindo, dia 4 de fevereiro no Clube Português. Os maiores nomes da música pernambucana no melhor baile de carnaval que o Recife já viu. Todos os ritmos num só lugar. São Star, Som da Terra, Neina Queiroga, André Rio, Cascabulho, Michele Melo, Otto e muito mais. Pau tá Caindo. Terra vai tremer quando o carro passa. 4 de fevereiro no Clube Português, 7 da noite. Ingressos à venda pelo Ingresso Prime. Uma noite que não está no gibi. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser, irresistível pra mim, pra você. Diz pra manhã que pode trazer, todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco.
Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. TV Nova. Estamos na área com o Jogo Certo ao vivo e sem perder tempo a gente vai conferir os bastidores da classificação do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Todo mundo gosta de ver como é que é o clima no vestiário num jogo decisivo como esse. Estão mexendo com a cobra com vara curta, hein? Cuidado, hein? Importante, né? Importante todo mundo valorizar a base, né? A gente passa orientações ali para que no jogo eles possam estar fazendo e estar sendo bem sucedido aí. Assume a condição de vencer, manda no jogo o tempo todo. Time grande somos nós. Aqui é o Santa Cruz, pô. Estamos em casa. A torcida está em casa assistindo você. Jogo decisivo se impõe. Jogo decisivo se toma conta. Se toma conta. Individualmente o melhor. Coletivo forte. A vida competitiva me ensinou uma coisa. O respeito a gente não acha no supermercado, não acha na farmácia. Respeito não se compra, respeito se conquista. E a partir de hoje, seja qualquer pessoa que tenha duvidado de vocês, vai respeitar como deve ser respeitado. Os caras já falaram muita coisa lá. Hoje não tem cansaço. Sabe o que tem hoje? É vitória! Não acreditavam nesse grupo como ele devia ser acreditado e eles conquistaram o respeito. O respeito ele não se compra, o respeito ele se conquista e aos poucos esse grupo está conquistando o respeito que ele merece. Não confunde confiança com empolgação. São duas coisas totalmente diferentes. Empolgação que vem da mente. Confiança é a força interna que vem de dentro e que a gente joga para fora. Para essa confiança continuar e nós aproveitarmos ela só treinando e trabalhando. A gente treinou 8 semanas para essa porra aí. 8 semanas para isso aí. Então empolgação não vai caber nele. Nem empolgação nem vai dar. Comemorar uma coisa. Você ficar iludido é outra coisa totalmente diferente. Quinta-feira vai ser já uma pedreira. Nós temos que estar preparados justamente para isso, para chegar quinta voando com a confiança que a gente tem. Parabéns pelo jogo, mas quem é ganhador e vitorioso não fica por aqui não. Ele tem fome. A gente conseguiu uma entrada no campeonato. O profissional de futebol ele busca
Isso é acesso, isso aí é que valoriza, isso aí é que faz entrar para a história. E isso aí é que vai fazer a partir de hoje. Festa do Santa Cruz, e depois do jogo, o Raniel Ribeiro também falou sobre essa assimilação. O grupo começou a entender esse trabalho dele, está começando a entender toda a parte tática, técnica e também a treinar e preparar mentalmente para o restante da temporada. Fala, Raniel. Mas fico muito satisfeito com a assimilação e principalmente com acreditar naquela forma como nós entendemos que é a melhor forma de jogar. Mas eu acho que ainda temos muito a evoluir. Eu acho que esses 2 jogos nos deixou um pouquinho presos, sabe, Vitor? Em relação a não ser inseguro, mas não correr risco. Não correr. Eu deixo eles bem à vontade. Vamos fazer o jogo apoiado, vamos ter mais a bola, vamos. Mas sem correr risco. Aí em cima de não correr risco, existem as bolas de segurança para surpreender os adversários. E existe a ligação direta como forma de realmente não cometer esse erro lá atrás. Mas a evolução ela vai ser boa, e principalmente agora depois dessas 2 grandes vitórias. Eu falava para vocês que além de tudo, todo o processo financeiro, de estabilidade, de tudo que foi ganho com essas 2 decisões, o principal é o ganho da confiança que esse grupo tem hoje. Esse grupo ganhou um respeito que ele talvez não tinha. Ele ganhou um acreditar que talvez todos que estavam de fora talvez não tivessem esse acreditar neles. E hoje eles ganharam isso, mas isso não pode se transformar em empolgação. Pelo contrário. Para se chegar nesse nível, se trabalhou 8 semanas. Então, para se manter nesse nível, vai ter que se trabalhar ainda mais. É usar realmente dessa confiança que foi ganha com essas 2 vitórias para tornarmos um Santa Cruz ainda mais forte, ainda mais coeso e com a identidade muito positiva. Entrevista muito consciente do Raniel Ribeiro, e uma das mudanças que o Raniel fez em relação ao ano passado foi no posicionamento do Anderson Ceará. O Anderson prefere jogar mais centralizado, mais no meio, como está jogando agora, ou prefere jogar mais nas pontas? Com a palavra, o próprio Anderson. Não, mas já venho treinando até na beirada também, ele veio conversando comigo nos treinamentos. Eu me sinto mais à vontade atuando ali no meio, como 10, me sinto bem mais à vontade, mas eu conversei com ele, se for preciso me utilizar de ponta, eu vou tentar fazer o meu melhor, tanto de ponta como até de falso 9, como eu já joguei também. Então, independente da posição que ele me colocar, eu vou tentar dar o meu melhor. Com essa classificação do Santa Cruz, aí, inclusive com o gol do Anderson Ceará, um dos gols foi do Anderson Ceará, o Santa vai receber da Copa do Nordeste 1,9 milhão, quase 2 milhões. E aí tem clubes que recebem 1,2, tem clubes que recebem 2,4 e tem clubes que recebem até 3 milhões e 200 mil reais. E a gente quer ouvir aí o presidente Constantino Júnior para saber um pouco dessa diferença. Essa diferença existe no Campeonato Brasileiro e também tem nos campeonatos estaduais e agora na Copa do Nordeste. Tem alguma cobrança maior para equiparar esses valores, e qual é o critério utilizado? Olha, o critério justamente é o seguinte, você tem trazer grandes equipes que têm grandes investimentos, você dificulta. Então você pega, tem clube, você está falando de 3,2 milhões. Tem time que tem uma folha, por exemplo, de 6 milhões, de 5, 6 milhões de reais. Não chega a não pagar uma folha. Tá? E tem equipe que tem folha de 100 mil e que está ganhando uma folha de estar com 1 milhão e 200, ele paga o ano inteiro. Isso não é só o parâmetro, tem que existir algum parâmetro que norteasse. Então foi depois de muitas discussões e isso é uma questão em assembleia, os clubes dialogam, porque também se não tem aquele clube grande lá, não aparece uma receita para poder pagar o menor. Isso foi discutido com os clubes? Com os clubes, sempre é discutido com os clubes. Então sai assim, com os clubes, imagina o seguinte, a gente teve um momento, 2 anos aqui, que vocês se lembram, que o Sport saiu da competição, porque achava que devia fazer um valor maior do que era a conta e saiu da Copa do Nordeste, deixou de jogar 2 anos. E aí ele viu que não era uma boa, acabou voltando. Mas assim, a gente tem, eu vejo um desprendimento muito grande dos presidentes, sempre buscam coletivamente. Você imagina, qual a dificuldade da implementação de uma liga brasileira, por exemplo? Ou porque não tem Copa Rio-São Paulo, ou porque você não acha outras competições regionais. Porque cada clube acha que o dele vale muito mais do que o outro. Então você não consegue associar. Então na hora que a gente divide grupo, existe um critério técnico. Eu não estou dizendo que assim, o Bahia vai ganhar X, o Atlético de Alagoinhas vai ganhar Y. Se o Atlético de Alagoinhas tiver é uma questão técnica. Se ele tiver no pote 1, se ele Vocês tiver estabeleceram esses critérios ranking CBF, se ele ranking tiver pontuação, CBF. Mas qual é o critério para ter em cada pote? Ranking CBF. O primeiro pote, são 4 potes. O primeiro pote, do primeiro ao quarto,
classificado no ranking nacional de clubes da CBF, claro que usando os clubes que estão disputando, lógico. Então, Bahia, Ceará, Fortaleza Bahia, Esporte. Ceará, Fortaleza Esporte. Aí segundo, Vitória, CRB, CSA e Sampaio. E por aí vai. Então, terceiro, Náutico, Santa, ABC e Ferroviário. Isso. Quarto, Campinense, Sergipe, Atlético da Bahia e Fluminense então, do Piauí. existe um critério técnico, você não está excluindo ninguém. O clube que esteja aí embaixo, tem clube, por exemplo, o Sampaio hoje está no pote 2, há pouco tempo até estava no pote 4. O Santa Cruz hoje está no pote 3. Por exemplo, eu vi muita polêmica sobre isso, porque o Náutico, campeão do Pernambucano ano passado, e ficou no pote 2, se eu não me engano, né? Está no pote 3. No pote 3. Então, assim, tem torcedor que tem essa dúvida. Por quê? Eu fui campeão estadual ano passado. Mas porque aí, como você está falando, está no ranking da CBF. O que parametriza é o ranking nacional de clubes. Então, o estadual não conta ponto por ranking CBF. Júnior, conta Copa do Brasil e conta o ranking do Campeonato Brasileiro, a posição no Brasileiro. Tendo esse critério, Júnior, fica mais tranquilo esse entendimento? Está explicado, né? O motivo pelo qual é diferente. Existe muito questionamento. Hoje pela manhã, a gente fazendo o programa na Torcida Redes, eu tive quase 200 mensagens falando sobre isso. Sempre ligado. Muita gente questionando isso. Por exemplo, o Vitória, que entrou aos 45, assim como o Santa, está no outro pote, né? Mas o Tininho explicou que é ponta do ranking. Se o Vitória e o CSA, por exemplo, não tivessem entrado, podia ter Santa Cruz e Náutico lá em cima, entendeu? Santa podia ter Náutico e Santa Cruz no pote 2. Então, assim, porque você tem que olhar a posição de quem classificou olhando todo. Se o Vitória acordado com os clubes, não tem o que se discutir, né? Os clubes, eles entram em acordo. Os clubes são signatários e entendem que essa é a melhor forma, só para deixar muito claro. Então, assim, claro que o torcedor... Todos aprovaram isso. Se o Vitória não entra, aí quem entraria era o Vitória venceu 1-0 o Jacobinense. Seria o Náutico. Qual? Pote qual? Se o Vitória não passa, quem entra é o Jacuipense, que estava embaixo aqui, iria para o pote 4 e o Náutico iria para o pote 2. E se, por exemplo, se o CSA também, acho que o CSA não, Confiança não, mas, por exemplo... CSA pegou a América de Natal. Se no outro jogo a gente teve do... De quem? Confiança? Confiança com a América de Natal, mas tivemos uma outra classificação foi Confiança. Na última rodada foi América de Natal e o Vitória, o Fluminense, Atlético Corinthians e tal. Isso. Ferroviário. O Ferroviário ficava abaixo do Santa, por exemplo. Então o Santa Cruz iria, né, se o Ferroviário passa do Confiança, Santa Cruz e Náutico poderiam estar no pote 2. Agora sabe, explica, sabe, Diego? Mas só uma coisinha para eu deixar claro. Hoje saiu inclusive a premiação da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E se você for observar, lá não tem isso. Tipo assim, não compara o Barcelona de Guayaquil com o Corinthians, quem tem mais TV, quem tem mais ranking, quem tem mais... Não, é tudo igual. Inclusive paga por vitória, que é um outro critério que poderia ser utilizado. Então, assim, explica, foi discutido por todos tem um critério e os clubes validaram. Os clubes pode melhorar. Não tem o que se questionar, mas que poderia ser adaptado, eu acho, para que... Porque se a gente distribuir com essa discrepância a parte financeira, cada vez mais a gente vai ter essa discrepância. Mas, e outra coisa, só também uma coisa, a partir das quartas de final, das eliminatórias, você começa a ser igual para todo mundo. Aí você por tem classificação. Certo. Igual, final igual. Então, assim, tem essa condição. Essa diferença. E aí, infelizmente, é a regra do jogo, porque você também está lidando com números. Já foi pré-estabelecido, né? São muitos clubes jogando, então tem que ter aí um critério. Agora, Fernanda, a pergunta que a torcida do Santa está falando é, será que o Renatinho vai jogar a Copa do Nordeste? Será que o Renatinho vai jogar o Campeonato Pernambucano? Com a palavra, Fernanda Durão. Isso, a gente conversou com o Renatinho, falei com o Renatinho hoje pela manhã. O Renatinho que está muito focado nos treinos, o Renatinho disse que está focado nos treinos e que está ainda definindo como é que vai ficar a vida dele. E na próxima semana ele disse que talvez já venha com novidades. O Renatinho que está jogando muito, o ídolo da torcida coral, a gente sabe. O Renatinho tem uma história grande no clube e o Zé Teodoro também falou sobre isso. Diz que só depende dele, né? O Zé Teodoro, em entrevista, ele falou que... Treinou, né? O Zé treinou o Renatinho e disse que seria, né, muito bom que ter o Renatinho de volta no clube, mas ele precisa se condicionar, né? Então, vamos esperar. A minha torcida aqui para que o Renatinho volte aí, se não no Santa, mas que jogue que volte a jogar futebol, a fazer o que ele gosta, que eu sou super fã do Renatinho como pessoa e como profissional. Não tem idade não, Diego. O que vale não tem idade. O que vale é estar bem condicionado e estar jogando bola. Exemplo é logo, né? 38 anos aí. A gente vai acompanhar. O Tininho conhece bem o Renatinho, a gente vai acompanhar. Lembrando que o Santa Cruz... acho que o Tininho está sabendo mais que a gente, viu? O Renatinho vai jogar ou não vai? Tem um carinho especial, falo com ele no dia a dia, mas assim, sobre esse assunto realmente não estou... Mas ele está focado, está fazendo a parte dele. Santa Cruz entende, sabe que é um vencedor, é um cara multicampeão no Santa Cruz, então a comissão está de olho. Se eles
entrar na linha, eu acho que ele... O Zé Teodoro afirmou ontem, né, disse ontem na Rádio Jornal, no programa Fórum Esportivo do grande João Vitor Amorim, apresentando que só depende dele, que ele e o Ranieri já estavam alinhados da capacidade técnica do Renatinho. Se ele se condicionar e se mostrar à disposição em campo, o Zé Teodoro disse que o Santa Cruz acaba contratando. Foi bom que a Fernanda tirou essa dúvida também hoje com o Renatinho pela manhã. Agora eu tenho um recado. Aliás, o Santa Cruz está jogando, né, a Taça São Paulo de Juniores, a Copa São Paulo de Juniores. Estava vencendo por 1-0. Confirma aí, produção, pra gente. Desculpa, perdendo por 1-0 para o Ibrachina de São Paulo. E está dando adeus à competição. O Retrô está vencendo por 2-1. O Retrô está vencendo a Ponte Preta por 2-1. O Retrô, neste momento, o jogo ainda está em andamento, está se classificando à próxima fase da competição. Só que agora é hora de um recado muito especial aqui no Jogo Certo. Quando o assunto é profetizar no Campeonato Pernambucano, a Bet Nacional tira de letra e é a melhor do Brasil. Fica ligado nas vantagens. Saque mais rápido via Pix, suporte 24 horas, as melhores cotações, jogos ao vivo com o campeão interativo, 100% seguro e confiável. Dê um show na sua fezinha, cadastre-se agora mesmo e faça a sua profecia no seu time de coração, betnacional.com. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros e a Bet do Campeonato Pernambucano. Aqui a bola não para e a gente vai agora conferir a confiança do Dado Cavalcante. Apesar do tropeço na estreia para o Central, o Dado Cavalcante mostra confiança no grupo. Não tenho nenhum direito de pedir paciência ao torcedor. É uma solicitação que jamais será nem feita pelo fato de eu saber que também não haverá o retorno. Eu sou muito consciente do momento que nós vivemos, né? De alguns resgates de coisas ruins que aconteceram no ano. A única coisa que eu posso afirmar é que nós temos um grupo diferente, nós temos um elenco diferente. Vamos sofrer, a gente vai ter dificuldade nesse início, mas eu tenho uma expectativa muito grande de que a gente vai dar a volta por cima, né? Não foi esse grupo que foi rebaixado, não foram essas pessoas que estão envolvidas com o processo que deixaram a coisa desandar. Aqui temos limitações, temos dificuldades, somos um time bem menos técnico do que éramos no ano passado, mas teremos aí uma hombridade grande aí para buscar os resultados. Boa confiança do Dado Cavalcante, só que na Copa São Paulo de Juniores, na Copinha, o Náutico acabou se dando mal e perdeu a terceira seguida, já estava eliminada, perdeu para o Tanabi por 2-1. Vamos conferir os gols, por favor? Os gols da equipe foram marcados por Guilherme. Guilherme marcou os 2 gols e o Náutico diminuiu com Cauã. Náutico está eliminado, infelizmente, 3 derrotas. Muitos jogadores da base também estão ajudando aqui no Recife o profissional e não puderam participar da competição. Queria me despedir e agradecer a presença do Tininho. Tininho, obrigado pela presença. Que agradeço, estou sempre à disposição. Júnior Medrado, muito obrigado pela presença. Sucesso sempre lá no Torcida Hits. Obrigado, Diego. Foi um grande prazer estar com vocês aqui e voltar a essa casa. Fernanda Durão, muito obrigado por essa tabelinha muito especial. Foi massa, Diego. Torcedor pernambucano, amanhã a gente está de volta aqui, 13 horas da tarde, 1 hora da tarde, ao vivo, com muito mais sobre o futebol pernambucano. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela participação, por tantas mensagens carinhosas que a gente tem recebido desde esse novo momento, desde ontem da estreia. É muito arretado estar de volta e é muito arretado fazer essa tabelinha aqui com vocês. Obrigado, Deus abençoe, boa tarde, valeu! Jogo Certo. Apoio betnacional.com, a Bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. TV Nova.